Fundos imobiliários. Fundo imobiliário de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Você tem esta dúvida? Além disso, nesta aula eu vou falar para você sobre a importância da gestão ativa de um FII, como são os dividendos, será que vale a pena investir? Alto, baixo, você vai descobrir tudo isso comigo. Como é feita a escolha de imóveis para esses tipos de fundos imobiliários e, para responder todas essas perguntas, eu farei uma entrevista exclusiva com um gestor de fundos imobiliários. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, ficar ligadinho neste vídeo até o final, porque você vai aprender muito sobre esses principais tópicos, uma indicação, uma recomendação também de um fundo para você estudar, vai saber tudo sobre este fundo. Eu fiz perguntas exclusivas para você. Então, venha comigo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E agora, com vocês, vamos receber aqui especialmente o Leonardo Nascimento, da Urca. E agora você vai entender tudo sobre um fundo imobiliário que você pode colocar na sua carteira a partir de hoje. Leonardo Nascimento, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui com você e com os seus seguidores. Legal. Léo, conta para nós aí, você que já está há algum tempo no mercado, conta um pouquinho da sua história e da Urca Capital Partners, né? O que esta empresa faz, os objetivos e principalmente também, né, um pouco aí da sua trajetória para a galera que está chegando aqui agora no Excelência no Bolso, que você chegando aqui, para eles te conhecerem. Legal. Bom, Anderson, acho que a história da Urca, ela começa realmente com a minha história, a minha trajetória profissional, né? Eu sou formado em engenharia e militei pouco no ramo da engenharia, de fato, mas trabalhei com engenharia durante 2 anos da minha carreira. Depois eu saí da engenharia e fui trabalhar em banco de investimento. Fui trabalhar no Banco Pactual, que na ocasião era UBS Pactual, o banco suíço tinha comprado o banco brasileiro, né? Depois de um tempo no Banco Pactual, eu fui fazer consultoria de estratégia, fui consultor da Bain Company, que é uma das maiores consultorias aí mundiais, né, com sede nos Estados Unidos. E depois tinha uma veia empreendedora minha, eu acho que até por questões de família, eu resolvi montar a Urca Capital. Isso ocorreu no ano de 2009, então a gente completou esse ano 11 anos de fundação, né, da Urca. O objetivo da Urca no início, e que se tornou objetivo continuado depois, foi prestar serviço de finanças corporativas, né, dentro daquilo que eu fazia no Pactual, né, e também de consultoria, que era o que eu aprendi a fazer na Bain, mas para um segmento de mercado de middle market, que não tinha condição de pagar os altos FIIs que se pagam a um grande banco de investimento ou uma grande consultoria de estratégia. Então, um pouco essa a ideia. Mas eu era muito jovem, né? A Urca eu fundei quando eu tinha 35 anos, quando eu tinha 25 anos. Então, hoje eu estou com 36 anos. Então, em 11 anos aí de fundação, como qualquer empreendedor no Brasil, a gente passa por todas aquelas dificuldades, né, que a gente tem de empreender nesse país, né, que você conhece bem. Mas ao longo desse período, né, a Urca ela nasceu como uma casa de corporate finance, de lidar com o balanço das companhias. O que significa isso, né? Levantamento de capital para financiar plano de negócios, reestruturação de dívidas, reestruturação da companhia, consultoria de estratégia em diversas áreas de uma empresa e operações de fusões e aquisições, né? A gente cresceu bastante ao longo desse período fazendo fusões e aquisições e fazendo reestruturação de companhias. No ano de 2015, aproximadamente, a gente entrou no mercado de levantamento de dívida corporativa e dívida estruturada, ou seja, o que é dívida estruturada, né, para o leitor que não tem o conhecimento? É qualquer dívida que seja diferente do que tem na prateleira do banco. Né? Você vai no banco, lá uma empresa vai no banco pegar uma dívida, você tem as dívidas padrões. Né? Dívida estruturada é aquela que você monta
e que não necessariamente o cara que vai te emprestar o recurso é um banco. Pode ser um fundo, né? Pode ser um family office, pode ser qualquer outro tipo de investidor. Nesse período da Urca, né, a Urca foi fundada no Rio de Janeiro, né, o nome Urca ele tem a ver com um bairro aqui do Rio de Janeiro. É uma música, né? Urca, Praia Vermelha, do Leme ao Pontal, é essa mesma praia? É essa mesma praia, essa mesma praia. É porque eu fiz engenharia no IME, que fica na Praia Vermelha, né? Então eu quis homenagear a minha alma mater ali, da minha universidade, e coloquei o nome de Urca, enfim, tenho bastante orgulho de ter feito parte daquela instituição, então quis homenageá-la colocando o nome da companhia de Urca. Mas a gente depois cresceu, fomos para São Paulo, né? São Paulo, obviamente, é o coração financeiro do país, então tem muitos negócios. Então, hoje a gente opera num escritório no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, e recentemente, há 2 anos, a gente montou uma estrutura também nos Estados Unidos, em Miami, que é para atuar num novo segmento nosso, que é o segmento mais voltado para o imobiliário, né? Para o real estate, e a gente tem lá um braço de real estate na Flórida, que depois eu conto um pouquinho. Mas terminando aqui a história da Urca, então a gente entrou no segmento de dívida corporativa, da dívida estruturada, e fizemos muita coisa no setor imobiliário, né? Levantando dívida para as companhias do setor imobiliário. Isso trouxe a ideia da gente criar um fundo imobiliário, que é o que a gente fez no ano passado, montando a gestora, né? Então a Urca se tornou gestora de recursos, e levantamos o nosso primeiro fundo, que é um fundo imobiliário, porque a gente já tinha o know-how de como adquirir, né, de como originar os ativos para esse fundo. Então, esse foi um pouco do racional, mas isso é talvez um resumo do que é a Urca. Legal, Léo. Então, para você que está acompanhando, né, e a importância de nós trazermos gestores de fundos, né, seja de fundos imobiliários, fundos de investimentos em ações, para você entender que o trabalho de quem está lá é um trabalho de décadas, né, em alguns, né, realmente várias décadas, até que chegue no momento em entregar aquele ativo para o investidor pessoa física, e diante de tudo isso é legal entender, né, toda essa estrutura, Rio de Janeiro, São Paulo, Miami, né, mais de 11 anos aí de experiência, para criar um fundo, que foi o Fundo de Investimento Imobiliário, o RPR11, né, o Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Léo, quais são as características deste fundo, né, para que o investidor, a hora que já começar a buscar dentro do seu home broker, já entender não só 4 letrinhas e 2 números, mas entender também, né, os objetivos. E eu acho que principalmente para você que está acompanhando, pegue agora papel e caneta na mão, porque é a cabeça do gestor, da equipe gestora, que vai entregar dividendos lá na ponta. Não adianta você achar, eu tenho o melhor FII da vida e ele vai andar sozinho. Não é bem assim, não é isso, Léo? Sem dúvida. Tem todo o que você falou, né? Tem todo um histórico de trabalho, né? E, em particular, para o RPR11, tem toda uma equipe trabalhando e originando esse ativo que vai gerar, né, o dividendo. Falando um pouco da característica do fundo, ele é um fundo que investe majoritariamente em recebíveis imobiliários, né? Então, é o que a gente chama no mercado de fundo de papel, né? Ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e esses CRIs são ativos que são lastreados em um imóvel que alguma incorporadora, uma empresa, né, que fez o lançamento desse imóvel, vendeu esse imóvel para os seus compradores, para os seus mutuários, e gerou esse recebível. Ou seja, eu vendo o imóvel, esse imóvel foi parcelado em 10 anos, essa incorporadora fica recebendo essas parcelas, e o que a gente faz é comprar essas parcelas dessa incorporadora. Obviamente, a gente negocia uma taxa, né, que é a taxa que a gente consegue oferecer ao nosso investidor, essa taxa negociada com a incorporadora, e tem todo um arcabouço formal para que a gente tenha as garantias que a gente precisa ter, para que a gente tenha, de fato, a concretude legal desse ativo e a gente possa entregar ao investidor essa renda. Então, a principal característica do fundo é recebível imobiliário, fundo de papel. Tá? A gente tem, dentro do fundo, a gente tem um que a gente chama de benchmark do fundo.
né? Qual é aquela taxa mínima que a gente precisa atingir a partir da qual a gestora começa a ganhar taxa de performance. A taxa benchmark, ela é muito importante para o investidor, né? Porque ele vai ver o quanto que o gestor está comprometido em entregar uma boa performance para ele, um bom retorno para ele. A taxa de benchmark do nosso fundo é IPCA mais 7% ao ano. Tá? Diria para você, salvo engano, que é uma das maiores taxas do mercado, tá? Dentro dos fundos com essa mesma característica, obviamente. Então, é IPCA mais 7. Acima dessa taxa, a gente tem um pedaço que a gente ganha de performance para a gente estar entregando uma boa rentabilidade para o investidor. A gente tem uma taxa de administração do fundo, que é 1%, né, ao ano, que é a taxa para, enfim, pagar os custos de estrutura do fundo, de administração, de gestão, e a taxa de performance, que é 20% daquilo que excede o IPCA mais 7% que eu mencionei anteriormente. Então, essa é a principal característica do fundo. Legal. Para você que já me acompanhou aqui em vários outros vídeos, eu já expliquei para você, né? Desenhei o que é um CRI, o que é um fundo de papel, para você entender de onde, né, vem o dinheiro. Hoje você está conversando direto com o gestor. E lá, né, eu sempre mostro, né, a taxa de performance, né, a importância dela, e realmente, dos que estiveram aqui no canal, né, o RPR11 é o que tem, né, a melhor taxa, né, para que o melhor benchmark, né, e para você entender é mais ou menos assim, você está ficando rico, né, para que o fundo ele ganhe o benchmark dele, para que a Urca Partners Capital Partners ganhe o seu, né, valor de performance, você já tem que ter ganhado 7% mais do PCA. Então, nesse momento agora, já estaríamos aí com, para a Urca ganhar 20%, você tem que ter ganho 10%, né? Em média, aí ter um ganho bruto de 10%. E isso, para você, investidor, é um número fantástico, né? Para você ter um rendimento aí e com menos volatilidade, né? Que os CRIs trazem isso para nós. E, Léo, para quem que é o fundo? Para quem vocês desenharam, a hora que vocês estavam fazendo, né, construindo reuniões, né, CVM, norma daqui, dali, né, vocês no momento pensou assim, olha, quem que é aquela pessoa que vai investir? Claro que a gente tem vários outros investidores institucionais, mas para a pessoa física, para quem é este fundo? É importante essa tua pergunta, Anderson, por quê? Né? Obviamente, a gente, quando pensa o fundo, quando a gente reflete sobre o fundo, principalmente um fundo imobiliário que gera renda, a gente pensa no público em geral, a gente pensa no investidor pessoa física, que está ou eventualmente entrando agora na bolsa para fazer seus investimentos. O fundo imobiliário tem uma característica de ter um lote mínimo de uma cota, então, você podendo comprar uma cota, você já tem liquidez nesse tamanho de lote, diferente do mercado acionário, que você tem lote mínimo de 100 ações, né? Então, o lote padrão do imobiliário é uma cota. Então, a gente pensa para esse público. Mas o fundo, toda a burocracia de captação desse recurso, até agora, as ofertas públicas do fundo RPR11 foram ofertas que a gente chama de 476 para investidores profissionais. Tá? Então, a gente teve 2 ofertas, 2 emissões de cotas, todas 2 para investidores profissionais. O que não significa que o investidor pessoa física não possa comprar, só que o investidor pessoa física público em geral, né, não pessoa física, mas o investidor público em geral, ele pode comprar o fundo diretamente na bolsa. Ele não compra na oferta, mas compra as cotas negociadas na bolsa. Então, nesse sentido, qualquer pessoa, qualquer investidor pode ir na bolsa, coloca lá no home broker o ticker, o RPR11, vai encontrar todo o histórico de negociação do fundo e pode comprar sua cota e, a partir desse momento, vira cotista do fundo recebendo todos os rendimentos. Né? Então, até agora foram esses os públicos-alvos aí do fundo. Legal. Então, para você que está buscando um fundo, e eu vou te contar agora, nós vamos falar sobre a gestão, a importância de uma gestão ativa em um fundo, principalmente sendo um fundo de papel, e logo em seguida, fique comigo até o final do vídeo, que você vai ver os números
positivos dos dividendos. Então, tem um dividend yield aí fantástico para você. Você vai ver também onde estão os imóveis, né? Eu acho que se você torna-se dono, né, de um fundo, seja ele de papel ou não, né, você quer saber, olha, peraí, eu estou comprando recebíveis, mas de quais tipos de imóveis? E uma coisa que eu sempre digo para o canal Excelência no Bolso, para vocês que estão assistindo aqui, é a importância de nós termos uma gestão ativa, afinal de contas, todo mundo precisa ganhar. O gestor tem toda a equipe, uma estrutura que você já viu desde o início do vídeo, né? O tamanho da Urca, isso não existe almoço grátis, né? Então, a única maneira é de todo mundo ganhar, né? Então, a gestão ativa traz este ganho para ambos os lados. Léo, conta para nós aí um pouquinho desta importância, né, que vocês têm sobre a gestão ativa deste fundo. Claro. Eu acho que a gestão ativa, Anderson, ela tem alguns benefícios, tá? Ela tem desafios também, né? Porque a responsabilidade ela é muito maior, mas ela tem alguns benefícios. Eu acho que eu queria enfatizar isso, que a primeira coisa é quando você faz uma gestão ativa, você consegue, na cadeia, né, ligando o recurso do investidor até o ativo-alvo, você consegue reduzir bastante a quantidade de taxas e comissões. Né? Porque a gestão passiva, na verdade, você investe num outro gestor, que investe em, eventualmente, outro gestor, e ao longo dessa cadeia você acaba pagando muitas comissões, muitas taxas. Então, a gestão ativa direta, ela elimina um pouco essa cadeia, a gente consegue entregar uma taxa maior para o investidor. E a gestão ativa, obviamente, você tem um controle muito maior de riscos, né? Você está com o teu olho lá dentro, né, do ativo-alvo. Em particular, no RPR11, o que eu acho que talvez seja um diferencial nosso, e por isso a gente consegue entregar, a gente vai ver daqui a pouco, dividendos bastante atrativos para o mercado. Como a gente tem uma origem de muitos anos originando os ativos, né, indo lá no... A gente costuma brincar aqui, a gente bota a bota e pisa com o pé na lama lá da obra, né? A gente vai conversar com o mutuário lá que comprou um imóvel e vai conversar com o incorporador que teve o sonho e implantou o projeto. A gente consegue mapear todos os riscos e a gente consegue reduzir bastante os custos até que esse ativo se transforme em dividendo para o nosso investidor. Então, a importância de você ter uma gestão ativa é você poder oferecer uma taxa de retorno melhor com um risco muito mais mapeado e controlado. Tá? Acho que isso é o mais importante. Legal. E para você que está acompanhando, todos que fazem investimento em fundos imobiliários estão em busca dos 95% dos dividendos que são distribuídos para os acionistas, para os cotistas, neste caso, durante todos os meses. Então, e uma coisa que eu sempre coloco e ensino aqui é a importância de estudar. É por isso que a gente faz as parcerias, traz gestores para poder conversar com você, para você entender que é muito mais do que apenas 4 letrinhas e 2 números. Você precisa entender do negócio. E, no caso aqui, eu trouxe um pequeno, só uma prévia, tá, do relatório mensal do mês de setembro, né, para você ver um pouquinho das informações. Aqui eu fiz só um recorte, né, o Léo vai comentar um pouquinho aqui sobre os dividendos deste fundo imobiliário. Tá? Então, aqui nós temos aqui do Urca Prime, renda de fundo e investimento imobiliário, com o ticket para você buscar aí no seu home broker, o RPR11, e aí tem um resumo de um DRE, que é demonstrativo, né, de resultado de exercício, e na setinha vermelha tem algo que te interessa. Claro que depois você vai ler o relatório com mais calma. Léo, eu gostaria que você comentasse um pouco aí para quem está nos assistindo agora sobre esses dividendos. Olha, o dividend yield é um percentual isento do IR que cai na sua conta todos os meses, e aí nós tivemos de abril até setembro um ótimo crescimento. Esse crescimento deu-se devido a que fato? O crescimento se deve basicamente a 2 fatos. Tá? O primeiro fato é que no início do fundo, né, o fundo, a gente levantou a oferta em dezembro, então ele veio sendo captado ao longo de dezembro até, abril. Essa primeira oferta fechou em julho, acho que foi para julho que fizemos o fechamento da primeira oferta. Então, ao longo da captação, os dividendos sofrem uma oscilação um pouco maior, porque a gente capta o recurso, tem que investir o recurso, então esse lapso de tempo acaba fazendo com que os dividendos sejam um pouco menor
nesse início. E também a gente não tinha o que a gente tem hoje, o tamanho da pressão do IGPM. Tá? As nossas operações são, a maior parte delas, indexadas a IGPM. Então, como a gente está tendo um IGPM muito alto, isso reflete diretamente no retorno do fundo. A despeito disso, todas as operações, os ativos que a gente investe no fundo, eles têm uma média de rentabilidade de IGPM mais 12%, 11,5%. Aqui, ó. Exatamente. Aí você vê cada um dos CRIs investidos, você vê a taxa dele. Ainda que a gente tivesse o IGPM mais baixo, você ainda tem um retorno bastante significativo ao ano no que a gente chama de taxa careca. Né? A taxa careca do fundo, né, 11,5%, 12% de retorno. Essa taxa, obviamente, entra nos dividendos do fundo, a gente paga os custos do fundo e distribui, como você falou, 95% para o investidor. Então, o início, ele demonstra essa fase de investimento, está caindo, e depois, com o fundo completamente investido, aí você tem o dividendo cheio, que é o que você vê, principalmente no mês de agosto e setembro, né, com uma taxa acima de 1% em agosto, que é muito bom, acima de 2% em setembro. E eu acho que, talvez em primeira mão, apesar de já ter sido divulgado no dia 31 de outubro, no dia 30 de outubro, perdão, né, os dividendos de outubro foram R$ 3,24 por cota. Tá? Isso daria, o dividend yield, não me recordo agora exatamente, dividido pelo valor de mercado da cota na data, mas é um dividend yield acima de 3%, bastante significativo, no mercado que a gente tem a Selic anual abaixo disso, né? E a gente conseguiu pagar em um mês. Com certeza, muito legal. Então, para você, eu sempre recomendo acessar, né, o site de relações com o investidor. E, diante disso, né, a pergunta que eu queria falar é onde encontrar a Urca Capital Partners, né? Quais são os principais canais para aquele investidor que quer buscar esses relatórios, como eu fiz, outros que, né, que tem toda a parte do contrato, do fundo, para fazer uma leitura. Onde encontrar, Léo? Bom, no nosso site institucional, você tem lá um linkzinho que você vai para o URPR 11 e lá você consegue encontrar toda a documentação da gestora, as documentações obrigatórias, CVM, Ambima. Você tem lá do próprio fundo o regulamento e o prospecto do fundo e você tem todos esses relatórios mensais no site. Então, no nosso site institucional, você encontra todas essas informações. Você também consegue encontrar no site da B3, da Bolsa, e no site do administrador do fundo, que é a Vortex. Lá você também encontra todos esses relatórios, os fatos relevantes, né, os comunicados de pagamento de dividendo. Obviamente, você consegue encontrar no nosso ticker na Bolsa, para acompanhar o desempenho das cotas do fundo. No LinkedIn institucional da Urca, você também consegue encontrar informações e novidades em tudo que a gente está fazendo. E, obviamente, você consegue encontrar aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo para tomar um café a hora que vocês quiserem. Ó, e já está marcado, então, né? Onde que eu estiver em São Paulo ou no Rio, a gente vai estar fazendo aí, né, com todo o trabalho de proteção aí, dependendo do Covid, tá? Mas fazer aí alguma coisa de dentro da Urca para você se aproximar cada vez mais, né, do seu gestor. Eu acho importante, né, a gente tá levando o nosso patrimônio, levando o nosso dinheiro. E é interessante pensar, né, como que é a cabeça do gestor, né, quem é ele, né, qual a experiência que ele teve. Eu acho que isso resulta, né, de uma segurança maior, mesmo sabendo que nós estamos no mercado de renda variável. Isso é muito legal. Léo, estamos chegando, o tempo passou rápido, não deu nem para ver. Você que nos acompanhou até o final, coloca aí para mim se você quer que o Léo volte aqui no canal. E a gente tem um termômetro aqui que é #VoltaLéo. Então, se você gostou da entrevista, desse bate-papo direto, né, com um gestor de fundo, para você conhecer, às vezes você está aí com vários fundos e nunca conversou com o gestor, são pessoas de verdade, tá? Não só ele, mas uma equipe inteira para poder nos ajudar. Então, coloca aí #VoltaLéo. Léo, gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os que estão assistindo até o final desse vídeo. Anderson, eu acho que a mensagem principal é, primeiro, a importância de um canal como o seu para levar educação para as pessoas. Isso é fundamental, principalmente agora que a gente tem
as pessoas despertando para os investimentos, enfim, os investidores, pessoa física, eu acho fundamental. Nós, na Urca, queria deixar isso, inclusive, para os seus seguidores, nós, na Urca, temos um trabalho de relações com o investidor muito dedicado ao investidor. Então, isso que a gente está fazendo aqui no teu canal, a gente faz também diretamente na companhia. Então, o investidor que estiver ouvindo, que quiser pegar lá o telefone no site, ligar, marcar um horário para conversar com o gestor, conversar com a gente faz questão de fazer isso, porque, perdão, a gente entende que isso é muito importante para esse investidor que está chegando agora. Então, essa distância que sempre existiu no mercado de capitais entre o gestor e o investidor, aqui na Urca a gente não quer que exista. Então, queria que todos ficassem super à vontade para a gente bater esse papo e dar uma pressão aí no Volta Léo, que vai ser um prazer voltar aqui para falar com o Anderson, com seus seguidores. Que legal. Léo, um forte abraço para você, toda a equipe Família Urca, né, que a gente continue levando educação financeira e investimentos para toda a galera. Valeu! Um abraço.